Bom dia, amados irmãos. Estamos mais um domingo reunidos para estudar a palavra de Deus, para estudarmos sobre o nosso relacionamento discipulador. A nossa lista, peço que os irmãos abram na página 113, a lição é número 8, solicitações de conta, em busca do aperfeiçoamento dos discípulos. Queridos, nós temos um versículo básico, que é o de Efésios capítulo 4, versículo 12, que diz: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Queridos, esse versículo o apóstolo Paulo está falando de aperfeiçoamento. Então nós, quando pensamos em solicitação de contas, nós não vamos estar cobrando nada, nós vamos estar aperfeiçoando. Essa é a ideia da nossa aula, da nossa meditação nesta manhã. Então eu quero convidar os irmãos a estarmos orando para que realmente o Espírito Santo possa estar nos falando, nos ensinando, porque nós somos aprendiz. Cada momento que abrimos a palavra de Deus, nós somos alunos, nós somos aprendiz da palavra de Deus. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Deus, te agradecemos por mais esta manhã que podemos separar para estudar a tua palavra. E agora, Pai Santo, nós queremos aperfeiçoar o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso discipulado, Pai Santo, o nosso ensino com aqueles que estão próximos de nós. Nós precisamos da tua orientação, da ação do teu Santo Espírito. Então, fale aos nossos corações, ensina-nos, Pai Santo. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como está em Efésios capítulo 4, versículo 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo sempre tem essa preocupação. Ele não está pensando somente no discípulo dele, mas ele está pensando no todo, no corpo de Cristo. E esse é um dos primeiros ensinos que nós devemos pensar nessa aula e nesse capítulo 8 da nossa revista, né? Então, qual o objetivo da solicitação de contas? É o acompanhamento do desenvolvimento do discípulo por meio da transparência completa na área específica da vida do discípulo. Nós, como discipuladores, nós que estamos caminhando com aquela pessoa que nós estamos discipulando, ensinando, apesar que nós também estamos aprendendo nesse processo, queridos, nós temos que ver que esse acompanhamento, essa disposição de estar caminhando com aquela pessoa que está iniciando na vida cristã, ou talvez aquela que ainda nem tem uma posição com Cristo, mas nós estamos caminhando com ela. Então vale a pena a gente pensar que é um acompanhamento que deve ser realmente diário, que deve ser semanal, que deve ser gasto com tempo de qualidade. Então o fundamento da solicitação de conta é o aperfeiçoamento do discípulo. E para isso nós precisamos caminhar com ele. Para isso nós precisamos ouvir o discípulo. Para isso eu e você devemos realmente ser discipuladores junto, assim como Jesus andava com seus discípulos, assim como Jesus ouvia os seus discípulos e procurava sentir aquilo que os discípulos estavam passando, sentindo, as dificuldades. É esse o nosso papel. Então veja bem, a impulsionalidade do avanço do discípulo vai depender daquilo que nós estamos caminhando com ele. Nós vamos estar realmente incentivando ele a cada dia realmente estar mais próximo de Deus. Esse é o fundamento de estar fazendo essa solicitação de contas. É realmente caminhar com ele para que ele cresça cada vez mais no relacionamento com o Senhor Deus. Então a solicitação de contas, ela tem a importância no sentido de que, nos textos bíblicos que podemos citar, são vários. Por exemplo, um deles é quando Jetro vai visitar o seu sogro. Você conhece essa história, esse texto que está lá em Êxodo, capítulo 18. É muito interessante, queridos, porque o sogro vai até
Moisés e mostra para Moisés que o trabalho que Moisés estava fazendo deveria ser supervisionado, vamos dizer assim. E ele começa a orientar. Primeiro ele diz que realmente não seria bom, nem para Moisés e nem para o povo. E ele dá uma sugestão. Ele diz, olha, faça dessa maneira. Separe pessoas, líderes, para realmente estar cuidando. 10, 20, 50, 100. Com a capacidade de cada um. Isso vai ser bom para as pessoas e vai ser bom para você também. Veja como é interessante. É alguém que está do lado de fora e vê uma necessidade e apresenta uma solução. E assim, Jetro, o sogro de Moisés, pôde estar orientando aquilo que Moisés já estava fazendo. Ele não chegou ali cobrando, ele não chegou ali para mudar tudo de uma hora para outra, mas ele dá uma sugestão. Ele vê algo que precisava ter mudança, mas ele dá a sugestão. E cabia a Moisés tomar a decisão de sim ou não. E isso agradou a Moisés. Isso realmente trouxe para ele e para o povo benefícios. E é esse o papel que eu e você, como discipuladores, ao discipular as pessoas, nós vamos orientar aquilo que as pessoas estão fazendo, né? Para que elas possam ter mudança de vida, mas não como nós queremos, mas como os princípios da palavra de Deus. É interessante isso, irmãos, porque a linha de valores do reino de Deus tem que ser apresentado com muito amor e carinho, mostrando que é um valor diferente daquilo que as pessoas estão fazendo, daquilo que as pessoas pensam, porque as pessoas olhavam para um relacionamento com Deus antes de aceitar Jesus como seu Salvador. E alguns faziam as coisas dentro dos princípios bíblicos, mas outros faziam dentro de uma religiosidade. E aí é o meu papel, o seu papel, de realmente orientá-los, né? Como está no princípio da palavra de Deus. Não é como nós queremos, como a igreja quer, mas como a palavra de Deus orienta que devemos ter as mudanças necessárias, né? Então, alinhar a vida do discípulo nos princípios da palavra de Deus, nos princípios do reino de Deus. E veja bem, ainda na página 115, o primeiro ponto seria a solicitação de conta, é fazer o discipulado, o discípulo, refletir sobre os seus erros e encorajá-lo na luz da palavra de Deus, nos ensinos da palavra de Deus. Podemos ver aqui que pode até estar acontecendo alguns erros, mas nós não vamos chegar ali cobrando, mas nós vamos estar apresentando as verdades da palavra de Deus, para que ele possa sentir, através do toque do Espírito Santo, a mudança que é necessário fazer, e não aquilo que nós estamos apresentando. Nós apresentamos o texto bíblico, a parábola, nós apresentamos os ensinos, e o Espírito Santo que vai fazer o papel de mudança na vida dos nossos discípulos, naquela pessoa que você está acompanhando no relacionamento discipulador. Então, ficaremos dentro de um princípio bíblico e não daquilo que eu e você achamos que está certo. E essa palavra, irmãos, é lógico que muitas vezes nós vamos precisar mostrar com muito amor e carinho que está numa estrada, digamos, que não é como o princípio da palavra de Deus. Então, a pessoa que vai ter que entender que ela está no caminho que não agrada a Deus, por mais que ela está já andando nos estudos da palavra de Deus, mas ainda precisa ser moldada, digamos assim, determinadas áreas da vida dela. Não é tudo, né? E assim como na nossa vida também, Deus ainda continua trabalhando, continua mostrando aquilo que é necessário mudar na nossa vida. Isso acontece com o discípulo também. Então nós temos que ter muito amor, muita sabedoria de Deus para falar com Ele aquilo que é necessário, né? Aquilo que é importante ter a mudança. Lembrando sempre, queridos, é o Espírito Santo que vai fazer essa mudança. Eles vão olhar para nós, vão ouvir a nossa palavra, vão olhar a palavra de Deus, vão ver talvez outros exemplos, né? Mas é o Espírito Santo que vai ajudar a ter a mudança necessária. Então, enquanto não formos confrontados com aquilo que precisamos
corrigir, muitas vezes a gente não gosta de ser corrigido, né? O ser humano não tem essa habilidade de aceitar facilmente algo que deve ser corrigido. Ainda mais se você falar com uma criança, com um adolescente ou com um adulto, nenhuma etapa da vida a gente quer deixar alguém orientar alguma coisa. É lógico que quando nós estamos sobre a orientação do Espírito Santo, quando nós temos os princípios da Palavra de Deus, já está mudando os nossos corações, a nossa mente, então nós aceitamos um pouco mais. Mas no relacionamento discipulador, nós corremos esse risco de muitas vezes as pessoas não entender que nós estamos ali para ajudá-los. Então por isso que é necessário ter muita paciência, muito amor, muito tempo juntos, para que realmente a pessoa aceite a nossa posição, ou melhor, a posição bíblica, né, digamos assim. Então, no ponto da página 116, a solicitação de conta é a oportunidade de ajustar conceitos equivocados dos discípulos. Eu gostei dessa ideia, né? Não é dizer que está errado, é dizer equivocado, né? É interessante isso, porque certa vez, vocês lembram que Jesus deu uma ordem para os discípulos de irem de dois em dois e deu toda a autoridade. E eles foram, né, um pouco temerosos, mas o interessante do texto é que eles voltaram todos animados. Eles voltaram realmente alegres. E a primeira coisa que eles começaram a falar para Jesus é que, Jesus, os demônios saíam, nós curávamos, nós fazíamos várias coisas. E Jesus ouvindo tudo, né? E aí Jesus vai no ponto fundamental. Olha, tudo isso é importante. Vocês fizeram muito bem. Mas o que vocês devem realmente se alegrar é que o nome de vocês está escrito nos céus. Sabe, querido, Jesus não falou para eles, olha, essa alegria toda de vocês aí, isso é passageiro. Não, Jesus não falou, Jesus ouviu, mas ele direcionou aonde deveria estar a verdadeira alegria dos discípulos. É que eles estavam salvos, eles estavam com o nome no livro da vida. Então, você percebe no texto que Jesus não chama a atenção de modo duro, ele não faz isso para cobrar, mas ele faz isso para orientar. Olha, isso tudo é importante, mas o melhor é esse aqui, né? Então, os discípulos precisam permitir que o discipulador ajude e se aperfeiçoar a sua vida. Então, quando nós estamos caminhando com o discípulo, queridos, o que acontece é isso. É que nós vamos ganhando a permissão, dia após dia. Cada encontro, cada cafezinho, cada lanche, cada passeio que a gente faz com o nosso discípulo, nós estamos ganhando autoridade. Nós estamos ganhando o direito de falar com ele, mesmo para orientar ele. Olha, não ande por aqui, ande por aqui que é melhor. Olha, a palavra de Deus nos ajuda dessa maneira. Então é aí que nós temos a autoridade. Jesus tinha essa autoridade porque estava andando com os discípulos, ouvindo os discípulos, sentindo a necessidade dos discípulos, né? E o papel do discipulador? O seu papel é solicitar contas, mas com palavras corretas, com atitudes corretas. E em primeiro lugar, queridos, nós temos que fazer a solicitação de conta da nossa vida. Como nós estamos no relacionamento com o Senhor? Em primeiro lugar, veja como eu, como você, como nós estamos no relacionamento com Deus. Estudo da palavra, oração, tempo a sós com Deus, cumprindo com os princípios da palavra de Deus. Aí sim, nós temos as condições corretas para chegar e solicitar aquilo que é necessário na vida dos nossos discípulos. O valor de termos alguém a quem prestar conta, isso é algo realmente muito sério. Todos nós precisamos ter alguém que está acima de nós, orientando. Seja pastor, seja professor de escola bíblica dominical, ser líder de departamento. Sabe, irmãos, nós estamos andando e vendo. Mas alguém que está do lado de fora, que é alguém que nos ama, que se preocupa conosco, olha o nosso viver, né, e fala, olha, esse aqui precisa ser orientado. Já aconteceu muitas vezes isso comigo, queridos. A gente está envolvido com as coisas da igreja e a gente está satisfeito por isso, né? E está dando resultados.
mas chega um amigo, e eu tenho esse amigo, né? Ele chega para mim, vamos tomar um café, vamos caminhar, tá? A gente marca o dia, o horário, e uma das primeiras coisas que ele me pergunta é como eu estou com Deus e como está a minha família. É ali, ele está realmente fazendo um papel de solicitar as contas, solicitar como eu estou vivendo. Se eu só estou vivendo para trabalhar na igreja, fazer os trabalhos da igreja, ou se eu realmente estou vivendo uma vida cristã. Primeiro com Deus, meu lar, e aí sim, trabalho, igreja e outras coisas. E é gostoso isso. Ele faz isso e eu faço a mesma coisa com ele. Depois que eu respondo, queridos, eu pergunto, né, como é que você está com a sua esposa, sua filha? E é interessante, né? Eu tenho 2 filhos, ele tem 2 filhas. E é interessante porque as minhas necessidades de relacionamento com meus filhos e o relacionamento dele com as filhas é bem interessante. Todas já são adultas, meus filhos também são adultos, mas a gente conversa, né? A nossa preocupação de pai, sabe? E ele faz realmente isso num período, não é sempre. A gente se encontra talvez de 3 em 3 meses, já chegou de ficar quase um ano sem se encontrar. Mas ele sempre pergunta como é que eu estou com Deus, como é que eu estou com a família. Ele preocupa com o meu trabalho. Enfim, queridos, é algo interessante ter alguém que sempre está nos orientando, chamando a nossa atenção para algo que é importante. Porque senão nós começamos a andar, e isso acontece com os nossos discípulos, né? Eles ficam animados com várias coisas, com vários, digamos assim, momentos agradáveis na vida deles, vitórias, né? Mas talvez eles esqueçam de algumas áreas. E aí nós temos que fazer a solicitação de conta. E esse é o papel do discipulador. Primeiro, olhar como está o nosso relacionamento com Deus, para depois nós chegarmos e apresentar algo para o discípulo, algo para que realmente possa ser feito, né? Então, assim como nós vimos na vida de Jetro e de Moisés, nós temos também a história que está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 15. Os irmãos depois podem ler, mas é conhecido, né? Nós sabemos que Davi foi um grande rei, vitorioso. Nós sabemos que Davi foi realmente alguém que nos inspira a ter um relacionamento com Deus. E ele sempre foi vitorioso, irmãos. Mas teve um momento na vida de Davi que realmente ele pecou. E nós sabemos que o pecado dele foi adultério, foi assassinato, né? E isso gerou na vida de Davi realmente algo difícil de ser trabalhado. E é interessante como que o texto diz que Natã, o profeta Natã, vai até Davi. E olha que interessante a palavra de Deus. Natã era profeta e poderia chegar de modo duro na vida de Davi, acusar Davi, chamar Davi realmente de modo duro. Mas, queridos, ele conta uma história. Ele conta uma história de uma pessoa rica, de uma pessoa pobre. Ele conta uma história interessante que mostra que o pobre só tinha uma ovelhinha e que aquele homem rico vai lá e por motivos, né, ele vai e pega aquela pequena ovelha, a única ovelha que o homem pobre tinha. Você conhece a história. E Davi fica muito revoltado. Davi, como rei, fala, não, essa pessoa tem que morrer, essa pessoa tem que ser pagar e tal. E aí Natã, o profeta Natã diz, Davi, é você. É você que adulterou. É você que mandou matar. E a criança que vai nascer, enfim, Davi começa a sentir realmente o peso. E que ele deveria tomar uma decisão. E a gente sabe, Davi confessou o pecado. Davi buscou a mudança de vida. Queridos, tudo isso podia ser feito com palavras duras. Tudo isso Natã poderia realmente cobrar de Davi, porque ele era o profeta. Mas ele teve sabedoria de Deus para tocar na ferida de Davi, mas ele fez isso com sabedoria. E eu e você temos que ter essa sabedoria para ser discipuladores com a unção do Senhor, com a orientação do Senhor. Então vale a pena orar, vale a pena buscar na palavra de Deus, ser sensível ao Espírito Santo. Porque quando nós observarmos alguma situação na vida dos nossos discípulos, nós não podemos chegar e já, digamos assim,
cobrar de um modo duro, de um modo difícil. Primeiro porque eles estão começando a caminhar. E mesmo para aqueles que nós já temos aí talvez 1, 2 anos discipulando, queridos, porque o discipulado, ele começa, mas ele continua por muitos e muitos anos. Eu já contei muitas histórias para vocês, no sentido de discípulos que eu tinha e que hoje são homens, mulheres, casados, com filhos, e que quando a gente se encontra, a gente faz lá a nossa solicitação de contas de um modo bem carinhoso, bem amoroso, né? Porque agora a gente já se conhece há mais tempo. Então, queridos, essa história, tanto de Jetro com Moisés, como Natã e Davi, realmente representa para nós o modo que eu e você devemos olhar, observar com os nossos discípulos. E é interessante que o discipulador representa a figura de alguém que intercede e se preocupa. Nós não estamos fazendo isso porque nós somos melhores, mas é porque nós estamos preocupados, nós estamos interessados em aperfeiçoar aquele irmão que está começando na vida cristã. Nós temos querendo aperfeiçoar o relacionamento dele com Deus, né? Para que não seja religiosidade, para que não seja, eu estou copiando o que o outro faz. Não, nós temos que ter essa ideia, queridos, de que nós estamos ali intercedendo, nós estamos preocupados, né? Nós queremos o crescimento espiritual dos nossos discípulos, né? E vamos ver os princípios na página 117, os princípios essenciais da solicitação de contas. Na nossa revista, a gente coloca na faixa de 7 princípios, né? Então, o primeiro, na página 118. O primeiro princípio fundamental é a medida que o discípulo ajusta a sua vida com Deus. Então, eu e você temos que ter esse princípio, que tudo que a gente for fazer para a vida do discípulo é que ele se relacione com Deus de modo principal. Que ele possa ter no relacionamento dele com Deus algo com prioridade. Nós não vamos mostrar como ser membro de igreja, como estudar a Bíblia, nada disso. Isso vai ter um tempo para fazer. Mas o principal, o fundamental, é que ele se relacione com Deus de modo gostoso, de modo agradável. Então esse é o primeiro fundamento que nós devemos ter na ideia de estar fazendo esses cuidados com os discípulos. O ponto 2 é o princípio da intimidade. Queridos, se nós queremos realmente estar falando com nossos discípulos, nós temos que estar junto deles e ter intimidade, estar transparente com eles, né? Não é porque eu sou o discipulador, ele é o discípulo, não tinha nada disso, a gente percebe isso. Jesus realmente esteve sempre perto dos discípulos, bem à vontade, pescando, caminhando, conversando, indo em casamento, em várias etapas da vida, Jesus e os discípulos estavam se relacionando, né? Então, por isso, o discipulador precisa investir nos encontros 1 a 1, né? Para que realmente seja uma amizade verdadeira, para que realmente seja uma amizade que dê frutos, né? Então, o terceiro ponto seria o princípio da discrição. Queridos, o que o seu discípulo falar para você, leve para Deus, não é para outra pessoa. Se por acaso tiver algum assunto, algum tema que o seu discípulo ainda não está passando com dificuldade, que precisa ser ajeitado, e você ainda não tem as condições para responder, você vai procurar, mas não vai citar nome, você não vai dizer que é uma pessoa, não, você procura alguém e fala, olha, essa área eu preciso de alguma orientação. Você se fortalece e vai e apresenta para ele, tudo com discrição, né? Sem apresentar aquilo que ele colocou como uma necessidade. Tá? Então, por isso que é preciso ter uma descrição, né? Ponto 4, princípio de honestidade. Desenvolver uma transparência, né? Não é produzir efeitos e querer resolver a coisa na mesma situação, na mesma hora, mas é ser realmente uma pessoa honesta, de que vai guardar realmente aquilo que ele está colocando para você como dificuldade.
dificuldade, ou mesmo aquilo que você detectou na vida do discípulo que ainda é dificuldade para ele resolver. O princípio da cura, né? A Bíblia nos ensina os princípios singular da mutualidade, né? E está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessemos os nossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica dos justos é muito eficaz. E o Tiago não está dizendo aqui que você tem que, obrigatoriamente, o discípulo ou nós, como discipuladores, temos que ir numa pessoa e confessar o pecado. Não é isso. A ideia seria realmente procurar alguém para desabafar, para realmente colocar a pessoa a par daquilo que tem sido difícil, pode até ser um pecado, e aí nós vamos orar, nós vamos caminhar com a pessoa. Eu quero só dar um exemplo de um discípulo que muitas vezes me procurou. Ele era adolescente na época, hoje é um homem, Deus, e tem já 2 filhos, mas na época ele era adolescente, melhor, saindo da adolescência, na faixa dos 18, 19 anos. O interessante é que aquele jovem chegou para mim depois de um estudo bíblico, os outros membros do grupo já tinham ido embora, ele me chamou e falou: olha, eu gostaria de conversar com você. Bom, vamos conversar. É dentro do assunto? Ele falou: não é muito dentro do assunto, não. Eu falei: tá ok, porque nós tínhamos estudado a respeito de pecado. O estudo bíblico foi basicamente sobre isso. E ele se abriu. E ele disse que no nosso grupo, nossos estudos bíblicos, e vários grupos de estudo bíblico, né, ele estava sentindo algo que estava levando ele a pecar em pensamentos. Por quê? Porque muitos dos grupos, a maioria, estavam namorando, alguns estavam noivos, outros estavam casando, né? E ele estava começando a ter a vontade de ter uma namorada. Eu estou citando isso, irmãos, porque parece simples, mas para ele e para mim, como discipulador, eu tinha que ouvir, eu tinha que levar isso de um modo bem sério, né? E eu levei bem sério isso. E ele disse: olha, eu estou com sentimento por uma pessoa, mas eu nunca namorei, né, no meio cristão, e enfim, né, ele não sabia como realmente atuar na situação. Parece brincadeira, mas foi interessante. E ele foi falando, ele não falou o nome da menina, eu também não perguntei, mas eu falei: olha, isso é muito bom. O sentimento de amor, de carinho por uma outra pessoa é muito interessante, né? Então eu comecei a incentivar ele. Olha, eu não quero saber o nome da pessoa, mas eu vou orar por você e por ela, mesmo não sabendo o nome. E também quero já dizer o seguinte para você: não quer dizer que essa é a menina que Deus tem para você, mas nós vamos orar. E nós conversamos um pouco mais, né? E passou alguns meses, e nós estávamos orando, eu sempre voltava nesse assunto com ele, de modo particular, perguntava: olha, como é que está o sentimento, você tem conversado com ela? Não, nós temos uma boa amizade e tal, a gente já saiu, já fomos no cinema, e as coisas foram andando, né? Porque passou um certo tempo, né? Nós estávamos num acampamento e ali ele orou e ele veio conversar comigo, nós oramos ali no acampamento e foi interessante, queridos. Ele criou coragem, né? E foi falar com a menina, né? E foi interessante, gostoso de ver a ação de Deus. Deus já estava trabalhando no coração dela. Eles começaram um namoro e realmente foi algo que foi bem produtivo no sentido tanto para ele como para ela. Eles, como um casal de namorados, davam um bom testemunho, né? Então, eu estou contando essa história porque muitas vezes as pessoas não sabem como vão chegar numa situação. Ele poderia realmente usar os princípios que ele tinha quando ele não conhecia Jesus, né? Mas ele procurou, através de oração, através de uma pessoa, ter orientações bíblicas. Ele confiou no tempo de Deus. Então, quando nós estamos fazendo a solicitação de contas, irmãos, os nossos discípulos vão chegar para nós e vão chegar com vários assuntos, né? Por exemplo, você pode muitas vezes, pensando no ponto 6, princípios e objetivos, é que muitas vezes eles vão chegar para nós com assuntos que para nós já temos alguma
uma experiência, porque nós já vivemos. Por exemplo, eu sou casado já há 32 anos, então as pessoas chegam para mim, os novos no casamento, ou aqueles que estão noivos, né, querendo alguma orientação. Então a gente orienta. Muitas vezes eu já precisei de orientações na área financeira, né? Então eu fui até uma pessoa que trabalhava num banco e eu perguntei como investir em alguma área financeira e coisas assim. Então na solicitação de contas nós devemos ter objetivos, né? Então você vai e pergunta para os seus discípulos, como que você está com Deus? E aí você vai ouvir. Tá tudo ok, bacana. Como é que está com a família, né? Relacionamento, esposo, filhos, enfim. Como está a situação do seu envolvimento na igreja? Você está se sentindo bem na igreja? Então, irmãos, é ser objetivo, né? É aquele assunto ser trabalhado, tanto com princípios bíblicos como com compartilhamento. Então, esses princípios é muito importante, querido, quando nós estamos num relacionamento discipulador. Vale a pena você ser objetivo, né? Tem vários assuntos, mas alguns são objetivos, são principais e você deve trabalhar isso com o seu discípulo, né? Sempre também dando exemplo da sua vida, né? E mostrando, olha, nessa área aqui eu tive vitórias, nessa área aqui eu estou tendo dificuldade, a transparência, né? E você ora por ele e ora por você. E o sétimo é o princípio da prevenção. Queridos, é algo que vale a pena a gente pensar, né? Porque muitas vezes é tão fácil dar o remédio, mas o mais importante que a gente observa que Jesus sempre estava tendo uma prevenção, ele estava sempre cuidando dos discípulos antes que as coisas acontecessem, né? Ele sempre foi mostrando para os discípulos, olha, eu vou para um lugar e vocês ainda não vão para esse lugar agora. Ele já estava tendo essa preocupação de preparar os discípulos para ficarem a sós, ficarem com seus ministérios, e ele ia para o ministério que o Pai tinha chamado ele. Então, vale a pena você ter essa ideia de prevenção. E eu quero realmente partir já para o encerramento da nossa aula, lembrando de um exemplo que foi colocado para nós. Quando talvez você vai lembrar disso, você que acompanhou as aulas da nossa campanha da família, quando tivemos o pastor lá nos Estados Unidos dando a nossa aula, né? Vale a pena pensar o seguinte, que nós estamos na estrada, certo? E os nossos discípulos estão vindo atrás, né? E nós estamos chegando num local onde a ponte caiu. E nós temos a preocupação, nós estamos tendo a prevenção de que os nossos discípulos não venham e caiam nessa ponte que está destruída. Então nós vamos ter, vocês lembram do exemplo que o pastor deu de que ele sai do carro e começa a abanar o paletó para que a pessoa que está vindo naquela estrada pare e não caia no abismo. Queridos, esse é o nosso papel. Os discípulos muitas vezes estão envolvidos com tantas coisas, e eu e você, que já estamos na estrada, já estamos realmente caminhando um bom tempo no relacionamento com o Senhor. A gente viu o perigo, a gente viu que aquela estrada não está correta, não vai levar ele a ter frutos, a ter resultados na vida cristã. Então nós temos que, de uma maneira, realmente abanar o paletó para que ele pare naquela estrada e que a gente vai realmente ver que temos que voltar e pegar outra estrada. O exemplo parece ser simples, mas muitas vezes o tempo muitas vezes não dá para que a gente possa ser ter tanta prevenção, né, nesse sentido. Então, o objetivo de ser uma pessoa já prevenida ajuda nesse relacionamento discipulador. Ajuda que nós possamos estar orientando os nossos discípulos antes que aconteça uma dificuldade, antes que eles caiam em pecado. Nós não temos como evitar, mas nós podemos realmente prevenir. Olha, essa estrada não está boa, esses passos que você está dando não está bom, né? Então nós vamos estar fazendo tudo isso na solicitação de conta, com amor, com fé, com oração.
e estar presente, estar do lado dos nossos discípulos. Então, eu quero encerrar a nossa aula dizendo que vale a pena nós olharmos para o texto de Efésios capítulo 4, né? E ver que quando Paulo está dizendo, no capítulo 4, versículo 12, eu vou ler até o versículo 16. O texto básico é o 12, o versículo básico. Mas vale a pena olhar como Paulo apresenta esse cuidado que devemos ter, né? Então, Efésios capítulo 4, versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vale a pena você olhar e ver que Paulo chama a atenção, no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados por todo o vento de doutrina ao redor, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Queridos, eu e você como discipulador, nós vamos estar andando com os nossos discípulos, amando os nossos discípulos, que eles não caiam, para que eles não tropecem. Então nós estamos indo à frente e estamos andando com eles. Vale a pena você olhar novamente esse texto e observar o cuidado que Paulo tinha. Aqui ele está falando para a igreja, mas ele está falando em especial para nós, cristãos, para nós que estamos realmente caminhando nos princípios da palavra de Deus. Eu convido você a estar orando, que a gente encerre essa aula confiante no Senhor. E Ele também faz a solicitação de contas na nossa vida. E ai de nós, se o Senhor não fizer a solicitação de conta dele na nossa vida. Nós precisamos que o Senhor continue a nos orientar e muitas vezes até nos fazer como o salmista diz, né? Ele corrige o filho que ama, né? Então esse é o nosso Deus. Faz a solicitação de contas. Esse é o nosso Deus que realmente nos cobra com amor, com sabedoria e com paciência. Porque muitas vezes a gente também erra, né? Com certeza a gente, mas o Senhor nos ama e o Senhor faz essa solicitação de conta na minha vida, faz na sua vida, faz na vida de tantos que estão conosco nessa caminhada. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço em nome de Jesus pelos ensinos desta manhã. Eu te agradeço, Pai Santo, pelo modo como o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela solicitação de contas que o Senhor faz na nossa vida. Nós precisamos disso, Pai Santo, e ajuda-nos nos momentos que forem necessários, que nós, nessa caminhada de relacionamento discipulador, possamos também fazer a solicitação de contas dos nossos discípulos com muito amor, com muita paz, e esperando que no teu tempo ocorra o que é necessário ser corrigido. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Bom domingo para todos e que realmente possamos estar caminhando no relacionamento discipulador, na orientação do Espírito. Deus abençoe, um domingo de paz, junto da família, uma semana abençoada com os irmãos. Deus os abençoe.